ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia, meus amigos. Começando mais uma edição do programa Hora de Notícias, aqui direto dos estúdios da JR Rádio. Estamos aqui nessa quinta-feira, né? Dia 24, estamos próximos do aniversário da cidade, 122 anos de Jequié. E hoje a gente vai comentar sobre a programação aí. Vai ter muito evento bacana aqui na nossa cidade para comemorar essa data tão importante. Começando aqui dando bom dia para o jornalista Wilson Novaes. Pois é, um bom dia aí a todas as pessoas que estão ligadas com a gente, aqueles que já começam aqui a se manifestar, que estão nos acompanhando. Hoje é o dia da boa ressaca para muita gente e para outros nem tanto, né, Zé? Para a maioria dos brasileiros que não são flamenguistas, né? Que é meu caso. É o dia da boa ressaca, mas aí o flamenguista hoje está feliz da vida. Se a gente não falasse nisso nessa abertura, muita gente ia criticar. Mas hoje o nosso convidado é o secretário municipal de Cultura e Turismo, Alisson Andrade. A gente agradece a sua presença aqui conosco. Estamos às vésperas do dia, né, que já vem sendo comemorado, mas o dia propriamente dito, 25 de outubro, dia do aniversário de Jequié. E um bom dia para você, Rony, um bom dia, Alisson Andrade. Bom dia, Wilson, bom dia, Rony, bom dia a todos os internautas, agradecer desde já o convite. Eu gosto muito desses espaços, rádio, internet, desses espaços em que a gente pode se comunicar com o público em uma grande dimensão, né? Com a internet ainda mais. Pois é, a gente já teve aqui a oportunidade, Alisson, de conversar fora do ar e em outras oportunidades. Questão cultura, né? O que se considera cultura, o que vem sendo praticado, ela tem uma série de vertentes, né? Sim. O que é realmente cultura? Para você fazer acontecer, você tem que sempre estar, né, trazendo o passado para atualizar com o presente. Como é que é esse desafio em estar numa pasta municipal que cuida de um setor tão que compromete muito a vida das pessoas da maneira que cada um interpreta, né? Eu imagino que muitas ideias são dadas e alia também outro setor, que é o turismo. Muito se cobra no setor turístico nas cidades, né? E eu gostaria de ouvir de você uma síntese aí, essa sua convivência com a cultura aqui no município de Jequié já de algum tempo. Cultura, Wilson, como você falou, não há como fazer cultura sem pensar em toda essa diversidade, né? Você tem que olhar para o passado, viver o presente, trabalhar o presente e pensar também no futuro, a partir das ações que são voltadas para a formação artística das crianças, para os jovens e tudo mais, que é quem estarão em nossos lugares amanhã, né? Fora do ar, nós conversávamos aqui um pouco sobre o passado, né? Sobre os canhões de Navarone, sobre o edifício Grilo, me recordando ali, ainda jovem, ainda muito jovem, fazendo um lanche ali no edifício Grilo, vindo do judô, que eu treinava judô na época e tal. Então, o gestor cultural, ele tem que ter essa preocupação com o passado, com o presente e com o futuro. Sempre dialogando, sempre ouvindo. É um grande desafio. É um aprendizado, na verdade, eterno. Eu milito na área da cultura há cerca de, talvez, quase 20 anos. Aí já passei pelo Estado, Centro de Cultura, pelo município, por alguns órgãos voltados para o setor cultural, mas sempre aprendendo. A gente constrói uma acuidade técnica ao longo dos anos, mas sempre aprendendo. Agora mesmo, esses últimos 3 anos que se completam agora no mês de dezembro, enquanto secretário municipal de cultura, a convite do prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, eu posso elencar aí uma série de aprendizados. E o segredo é a gente estar sempre próximo da sociedade, sempre próximo da comunidade, ouvindo as sugestões, dialogando, até porque os grandes produtores de cultura é a própria sociedade, são as comunidades. A produção cultural efervescente está exatamente nas comunidades. O Rony e Alisson, eu observo o seguinte, sempre nós estamos falando da cultura, eu vou até deixar outros setores fora dessa conversa. Na área cultural é muito comum. Essa semana aqui, alguns vieram aqui, artistas, cada um na sua tipo de manifestação,
E o artista, ele produz algo e geralmente ele vai, como acontece muito com o desportista também. Vai ter um campeonato em tal lugar, né? O cara vai representar a sua cidade. Então a primeira coisa que ele pensa é assim, se vai representar, tem que ter uma verba para ir, tem que ter um apoio, né? E tal. E às vezes o poder público, eu já convivi com isso, não tem aquela disponibilidade. Na área cultural é mais ou menos isso. Eu vou fazer um livro, eu vou lançar uma exposição de pintura, eu vou lançar não sei o quê. E cadê o apoio cultural? Cadê o dinheiro para isso? Quanto é que custa isso? Às vezes não tem nenhum planejamento prévio, mas isso é colocado em suas mãos. Aí não tem, um exemplo. Né? Não é aquele valor que daria para cobrir as necessidades para bancar aquele negócio. Aí você vai receber a dardada disso aí, as críticas, né? Isso é todo dia, eu né? já dei Por que eu não posso receber? Claro. Quem está nesse local é para isso mesmo, é para ouvir as críticas e aí ir construindo, né? Eu acredito muito, Wilson, nas parcerias, né? A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, tem firmado algumas parcerias interessantes. A produção cultural em Jequié é muito intensa, é uma produção cultural grande e também reprimida. Ao longo de muitos anos, isso já é histórico, a falta de apoio ela é histórica. Até porque a cultura é um setor que não tem recurso federal, não tem um recurso carimbado. O presidente, com a sua chegada, o atual presidente, uma das primeiras providências foi a extinção do Ministério da Cultura. Né? Então isso é uma tendência muito forte que já nos preocupa, essas extinções desses órgãos municipais da cultura. Porque lê do engano quem pensa que a Secretaria de Cultura é uma secretaria pequena. É uma sede administrativa, né? Que agora, no caso de Jequié, já passa a gerir também o Casarão Histórico Nestor Ribeiro, onde a secretaria já está funcionando, na verdade. Tem mais uns 4 espaços culturais sob a gestão, ou seja, a Casa da Cultura. Tem a Casa da Filarmônica que está necessitando de reforma, né? Está lá destruída, já herdamos essa situação. Temos também o Teatro Municipal também que está com o projeto pronto em fase de captação de recursos para ver se a gente não termina. O prefeito de Jequié me garantiu isso, de que nós não concluiríamos a gestão sem reformar o Teatro Municipal e devolvê-lo à sociedade. Enfim, o ProArte lá no Mandacaru, né, o núcleo Cidade Sol do ProArte, com o Neugibá também ali na Rua Olaria. Então são vários espaços culturais vinculados à Secretaria de Cultura. E tudo isso mantido com recurso 00. Ou seja, recurso próprio, recursos que vêm da arrecadação municipal. E aí, dentro desse universo orçamentário de disponibilidade financeira, a gente vai tentando planejar, né, para que a gente não encontre surpresas aí no meio do caminho. A gente não pode receber, por exemplo, um pedido de apoio faltando 20 dias para acontecer, porque na administração pública tem o trâmite legal que não haverá tempo hábil até que se concretize o apoio, até que se disponibilize o apoio. Então a Secretaria de Cultura tem trabalhado, tem apoiado muitos espetáculos, muitas iniciativas culturais, tem também promovido projetos institucionais e na medida da disponibilidade financeira, na medida do possível, a gente vem tentando aí fomentar a cultura como temos feito. Alisson, você já teve a oportunidade, e Brian também fique à vontade para qualquer questionamento. Por exemplo, nós temos hoje com a festa assim, popular principal de que é o São João. Sim. Né? Tivemos, eu estava lendo, eu fiz um quadro, elaborei mais cedo um quadro que vai encerrar amanhã, por 2 meses na Rádio Pública, eu trago alguns fragmentos de uma história que só nós temos como contar. Só nós, entre aspas, né? Porque é uma história que não está no livro de Emerson. É uma história que eu tenho levantado pelo meu acervo. E eu contei coisas assim que muitos ouvintes, rapaz, não sabia. Por exemplo, em 1996, quando fez a última micareta, e o prefeito da época disse, com esse dinheiro que eu economizei, que acabou a micareta, eu vou gastar em serviço público, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E por aí vai. Nós tivemos carnaval. Mas eu sempre tive uma ideia, assim, eu acho que, independentemente do São João, pelo apelo forte que é, eu acho que deveria ter sido criado em Jequié. Isso é o meu pensamento. Ou em outubro, não sei se é um mês bom, uma festa de Jequié, com característica de Jequié, porque o São João é em todo lugar. O carnaval é em Salvador, porque os outros não conseguiram, mas Jequié deveria ter uma festa. Até o Roberto, vou fazer aqui um... Festival da Carne do Sol. Da Carne do Sol, que ele fez, porque ele foi em Tororó, viu a dimensão que era lá, nem sei se acontece ainda.
Aí trouxe para dica, não funcionou, porque foi um ano só. Isso é como diz, a cultura tem que ser passo a passo e cada gestão abraçar, né? Não já foi pensado isso, não? Público, né? Não adianta você ficar com projetos Você diz, olha, eu vou em Jiquié, porque lá em Jiquié não é só o São João. O São João é outra coisa. Mas lá em Jiquié tem no mês tal festa, um festival de inverno, vamos dizer assim, não é? Em 2017, Wilson, nós realizamos, nós pensamos nessa proposta logo ao assumir a gestão. Então conversamos com o prefeito e realizamos em 2017, no mês de outubro, a primeira edição do festival Cidade Sol. Sim. Né? Com artistas locais, artistas regionais. E pensamos fazer esse festival esse ano, 2018 não fizemos, 2019, esse ano, pensamos em fazer uma grande festa. Com atrações nacionais, inclusive já haviam alguns nomes já contactados, né? Do rock nacional, bandas baianas, fazer um grande festival na Praça da Bandeira, dando manutenção a essa ideia do Festival Cidade Sol, para que isso entrasse no calendário oficial do município e ficasse de uma maneira permanente, porque é isso que forma público. Quando você vai fazendo os eventos e você quebra um ano, você aí, o evento ele já fica desacreditado. Né? Então a ideia é manter a regularidade desses eventos. Infelizmente, em 2018 não fizemos. Como eu disse, tínhamos a pretensão de fazer um grande festival, já tinha até discutido isso com o prefeito, estava tudo certo, mas aí a recessão financeira bateu pesada. E aí o prefeito, pensando de uma maneira prudente, decidiu não fazer. O que é prejudicial, sem dúvida, é prejudicial, porque uma ideia boa, uma coisa boa que nós criamos em 2017... não aconteceu em 2018, não aconteceu em 2019. Quebrou a sequência. E outro detalhe a levar em conta é a questão da descontinuidade nas gestões. Exatamente. Teria que ser uma festa em que obrigatoriamente a gestão que entrou, não sei se tem meios para isso, a Câmara tem, né? Nós, inclusive, tem que constar no calendário. Quem não fizer, está deixando de fazer. Está na Câmara o projeto. Isso nasceu, eu vou lhe interromper, só porque a gente tem essa oportunidade de conversar com quem gere o setor e que eu sei que você tem conhecimento desse setor muito bem. É que uma época, muitos anos atrás, não vou precisar aqui, mas é muitos anos, eu viajei para Brasília e no avião foi um prefeito de uma cidade pequena, Piritiba. Ele foi no avião e a gente começou a conversar, estava no mesmo... E aí, falando, eu sou de Jiquié e tal, ele começou a perguntar, e eu perguntei de Piritiba. Ele disse, lá tem uma festa da farinha. É um período que é divulgado. Eu falei, lá é grande produtor de farinha? Ele, não, lá não produz farinha, não. Eu pensei que fosse Nazaré. Um município vizinho, pequeno, menor do que Piritiba, produzia muita farinha, mas não tinha como divulgar. Ele traz essa farinha, não sei se ainda tem anos, ele chamava Orlando. O prefeito, não sei se ainda acontece. E aí ele teve essa ideia. Eu vou trazer a farinha de lá que não é vendida. Aí o pessoal fazia as iguarias de farinha, né? De mandioca, os beijunhos, não sei o que. E fazia a festa. Aí ele reunia, né? O público, né? De vários e tal, bandas e tal. Com uma coisa mesmo assim. Foi a ideia que a gente teve e está atraindo muita gente. Isso tem anos. Não sei nem se existe mais a festa, né? Piritiba. E Jiquié a gente tem, né? A gente tem forte a carne do sol. Forte a carne do sol. Então, assim, a ideia do Festival da Carne do Sol foi uma ideia formidável. Uma ideia formidável. Infelizmente, as gestões públicas têm essa coisa de, assim... Se isso fizer, vai lembrar de você. Isso é de um governo. A gente precisa pensar em coisas de Estado, em projetos de Estado. O projeto de Jequié. Independente de governos. Porque esse projeto quem fez foi o prefeito tal. Então aqui agora a gente não vai fazer porque vai remeter a ele. Ou vai mudar o nome. Poxa, a prática, eu acho mudar o que nome. Esse pensamento, eu acho que ele está superado. Se ele não tiver, ele precisa ser superado. Porque se as coisas são boas, elas precisam ser mantidas independentes de qualquer coisa. A gente agora está tendo o cuidado de... O Programa Municipal de Iniciação Artística, como eu disse, que funciona lá no Mandacaru, com várias oficinas de iniciação artística, juntamente com o Neugibá e tudo mais. A gente está tendo o cuidado de mandar um projeto de lei para a Câmara, para deixar o programa, o ProArte, né, o Programa de Iniciação Artística, instituído por lei. O Festival Cidade Sol, juntamente com outros projetos, com outros eventos que acontecem no município, o projeto de lei já está na Câmara de Vereadores para instituir e organizar o calendário de eventos do município mensalmente, para que em um documento só, em uma lei só, os cidadãos, os visitantes, possam verificar mensalmente quais são os eventos que acontecem em Jequié, eventos consolidados, que acontecem em Jequié. Porque se a gente vê assim,
Tal evento inseriu no calendário do município. E cadê o calendário do município? Não tem, não está instituído. Então, esse projeto já está na Câmara. Ele vai instituir o calendário, o Instituto do Calendário, e organizar mensalmente os eventos já consolidados no município, que são executados anualmente no município de Jequié. Uma certa feita, aí eu sou muito de contar umas lembranças, assim, umas passagens. Um prefeito, e aí eu vou citar o nome mais uma vez, Roberto Brito. Ele no primeiro ou segundo ano ele me ligava e consultava em tudo, né? Às vezes de carro. E quando chegou o celular ele estava empolgado. Então, ele me ligou, eu estava na rádio falando alguma coisa relacionada à Cidade Sol. Aí ele me disse, eu não esqueço disso. Novaes, a gente precisa tirar esse negócio de Cidade Sol. Para falar em Jiqué, eu estou pensando em dar um outro cognome a Jiqué. Ele não falou cognome, mas era mais ou menos. Aí ele falou uma cidade luz. Eu falei, sim, é Recife, ou Nova York. Aí eu falei, ô prefeito, ô Roberto, Beto, como eu chamo até hoje, eu vou lhe dizer um negócio. Se você tirar o nome Cidade Sol, você está descaracterizando o Jiqué, você está me ofendendo, porque o hino de Jiqué que foi aprovado, que era até o soneto de meu pai, o nome é Jiqué, Cidade Sol, você vai mudar tudo. A gente chega em qualquer cidade, você já deve ter vivido isso, Brian. Uma pessoa fala assim, você é de onde? Jiqué, a Cidade Sol, não é? Tem essa relação. Como é que você muda isso? Então isso é uma história que não pode ser mudada assim bruscamente ao bel prazer de uma gestão, de um gestor, né? Não pode. Infelizmente, as pessoas, quando assumem algum cargo que lhe reveste de poder, como é o cargo de prefeito, algumas pessoas, eu não estou dizendo que é o caso aí do ex-prefeito Roberto Brito, não estou dizendo isso. Mas algumas pessoas, elas acham que por estar revestido do poder, elas podem tudo. E não pode, não se mexe com a coisa afetiva do cidadão. Isso já está. O termo Jequié Cidade Sol já está internalizado por gerações e gerações e gerações. E isso não se muda. Com a tradicionalidade, não se mexe. Aquilo que é tradicional não se mexe. Ele pode evoluir, mas não se mexe no sentido de querer acabar com aquilo. Inclusive, a gente tem esse projeto de lei pronto, já está na Secretaria de Governo para ser remetido à Câmara, que vai instituir o codinome Cidade Sol, porque isso está internalizado, ninguém tira. Por mais que não tem lei, não está instituído, como Maracá e Cidade das Flores. Né? Não está instituído no caso de Jequié, não tem lei. Mas ainda que não tenha lei, você vê, não precisa de lei para que as pessoas tenham isso internalizado. Agora vou eu chegar de uma hora para outra e falar, não, cidade não sei. Vai mudar a cultura toda do tempo. Ainda bem que você teve esse discernimento, essa sensibilidade de dizer, porque nem todo mundo diz. A maioria das pessoas, principalmente quando está diante de alguém que está revestido do poder, dizem amém. Né? Mas isso, que é meu prefeito. Defeito é isso, porque parabéns. Não gosta, a ideia é péssima, mas o cara está ali. Eu mesmo bati de frente, acho que com vocês mesmo, não me lembro se foi agora. Aquele negócio da Vila Junina não tem outro nome. Parece que não existe. É Vila Junina, eu me lembro quando nasceu, você estava lá. Bené, Rita Rodrigues, aquela Vila Junina. Teve um ano que colocaram outro nome, parece, não é? Foi. Vila de São João. Agora, 2013, Vila São João. Acaba com isso, é Vila Junina. 2013 não, 2014. Porque vão lembrar que teve outro prefeito. Nada a ver, é Vila Junina, é Vila Junina. E agora é até agradável. Claro, e agora não pode, ainda que queiram, não pode, porque em 2016 a gente teve o cuidado, na integridade do prefeito César da Gameleira, de instituir um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, já sancionado em 2016 pelo prefeito, instituir na lei o nome Vila Junina, criar o São João e colocar lá a Vila Se o cara Junina. quiser lá mudar o bel prazer dele, está cometendo uma irregularidade, Tá um ilícito, ferindo a lei. Vamos mandar uns abraços aqui, deixa eu ver quem é que está com a gente. Olha, rapaz, Arthur Pires Souza, conhece? A gente assistiu o show de Djavan lá, não foi? Já tá aqui me perturbando lá, vamos botar não sei quem, artista tá no Natal, fazendo um grande Natal. Tu não para, tu não para. Amigo, se depender de nós, o negócio é o din-din, né? Faz um negócio, você sabe, né? O problema é a disponibilidade financeira. Tá aqui o Zé Alves, né, que tem aí, compartilhando com... Eu vou até falar isso, com os amigos em comum que compartilham, né? Sim. Ele tem uma quantidade, não vou dizer a quantidade, não. Val Souza, Samile Souza, Wilson Reis, Creuza Souza, Eduardo Lopes, ex-prefeito, né, vice-prefeito, mas que assumiu a prefeitura há alguns momentos, ex-presidente da Câmara, né? Tá aqui com a gente.
Deixa-me ver se tem alguma pergunta aqui para o Alisson, mas daqui a pouco eu vou atualizar aqui. Mas tem muita gente acessando. Muita gente. Alisson, cultura é complexo o setor, mas tem o turismo também, Sim. né? Aham. E ontem a gente até falava sobre isso, que é um setor que também exige investimentos. A gente Sim. tem vontade de ter as coisas, tem as condições naturais, mas os investimentos a gente sabe que não favorece Cultura, muito. Né? cultura, por dialogar muito bem com a área do turismo, se confundiu muito. Né? O Estado, por exemplo, tinha uma Secretaria de Cultura e Turismo. Hoje tem uma Secretaria de Turismo, tem aí a Bahia Tursa, que é uma superintendência vinculada à Secretaria de Turismo, e aí a Secretaria de Cultura separadas. E por que isso? Isso separou em 2007 com a gestão do ex-governador Jacques Wagner, que teve esse entendimento, e o primeiro secretário de Cultura com essa separação foi o Márcio Meirelles, Sim, o diretor ali do Teatro Vila Velha, criador do Teatro Vila Velha, enfim. Então, por ser muito parecida essas áreas, dialogar muito bem, muito tempo se confundiu, mas são áreas completamente distintas. Jequié, em 2017, quando nós chegamos na Secretaria de Cultura e Turismo, não havia nenhum tipo de organização institucional, não havia um inventário da oferta turística, não havia adesão ao mapa do turismo brasileiro, não havia adesão à Zona Turística Caminhos do Sudoeste, que são regiões turísticas, são divisões turísticas, na verdade, feitas pela Secretaria de Turismo do Estado, seguindo a orientação do Ministério do Turismo. Então, nós tratamos de cuidar, porque o turismo ele é um processo. Não adianta a gente fomentar a visita aos destinos turísticos sem organizar os receptivos, né? Sem organizar a questão institucional para que Jequié possa estar a par e passo com o governo do Estado, o governo federal, porque isso é o que vai projetar a nossa cidade e tornar Jequié possível de receber, inclusive, investimentos de outras fontes de recursos. Então, nós tratamos dessa organização institucional ao longo de 2017 e 2018 e ainda estamos concluindo esse processo agora em 2019. Jequié hoje está no mapa do turismo brasileiro, aderiu ao programa de regionalização do turismo, está hoje figurando na Zona Turística Caminhos do Sudoeste, no projeto de categorização B, que é a mesma categoria de Ilhéus, de Vitória da Conquista, de Itabuna e de outros municípios aqui mais próximos. Então, Jequié já está nesse contexto nacional, já está inserido nesse contexto nacional e no contexto estadual. Agora, nós iremos montar fazer umas parcerias para... Isso, inclusive, já está dialogado com a Secretaria de Turismo do Estado, para promover algumas oficinas de capacitação profissional, de qualificação de garçons, do trade turístico de um modo geral, de guias de turismo, para que a partir daí a gente possa organizar os receptivos, né? Montar um balcão, um serviço de atendimento ao turista na rodoviária. Inclusive, esse balcão já está pronto, né? A gente só está aí aguardando o treinamento desse profissional que ficará nesse serviço de atendimento ao turista na rodoviária, com toda a folheteria, com o calendário de eventos, tudo isso disponível para que os visitantes tenham acesso a isso. Hoje se pensa muito, Wilson, o turismo regional, a regionalização do turismo. Jequié não pode pensar apenas em Jequié, Conquista não pode pensar apenas em Conquista, Iguaí apenas em Iguaí, lá com suas cachoeiras, Manuel Vitorino com a sua pintura rupestre, pensar apenas em Manuel Vitorino. O aeroporto de Conquista é um aeroporto regional, é um grande portal de entrada, né? Os turistas eles precisam descer ali e ali ter pessoas com folheterias em mão para falar assim: você veio para o turismo de negócios em Vitória da Conquista, mas dê um pulinho na Festa do Divino, em Poções, dê um pulinho nas 120 cachoeiras de Iguaí, se não der tempo de visitar 120, visite 10. Vá ver lá o turismo de eventos em Jequié, o turismo de negócios em Jequié, o turismo rural, o turismo de aventura, o turismo religioso em Jequié. Vá visitar as pinturas rupestres em Manuel Vitorino, porque o turismo ele precisa ser regional. Enquanto não houver essa sintonia entre todos esses municípios que compõem essa região turística, Caminhos do Sudoeste, vai ficar cada um pensando no seu. E a gente não desenvolve o negócio sistematicamente. Ô Alisson, você me chamou a atenção aqui de um fato. Eu, como bom tabaréu, né? E o tabaré é curioso, acima de tudo, eu fui com Éder Ramos há 4 semanas ou 3 semanas atrás, em Conquista. Como eu não fui na inauguração e não sabia onde era o aeroporto, Éder já conhecia, eu falei, bora conhecer, eu vou conhecer esse aeroporto. E nós fomos sábado, tipo 10h30 para 11 horas da manhã.
muito distante, 7 quilômetros, o que demonstra que eles pensaram muito no futuro, que é uma área que vai estar em expansão. Vai crescer enorme, demais. vai crescer. É. Mas o detalhe me chamou a Até na atenção. segurança, E né? você trouxe agora esse detalhe que nos chamou a atenção. Eu fiz até um vídeo lá. E a gente entrou, muitos carros estavam no estacionamento. Muita gente que devia estar, né, viajando e chegando e tal, e deixou o carro lá. Esperando alguém Mas chegar. nós entramos, rodamos no aeroporto. Uma única pessoa não foi capaz de chegar assim. O que é que vocês estão fazendo? Vocês querem o quê? O que você diz? Ninguém. É. Quer dizer, poderia ser tudo. A gente poderia ser até bandidos. Mas a gente entrou, Colocar-lhe rodou, uma bomba no por aeroporto. curiosidade. Não é isso. Mas uma única pessoa para dizer assim, você é daqui, você tá precisando de alguma coisa, aqui tem os hotéis. Aí vem a propósito, né? Esse receptivo eu não vi. fundamental o receptivo. Por que não termos, né? É. Não é só ir, mas precisa ir ter alguém, ter Claro. uma estrutura mínima. Isso me chamou a atenção. Voltando a Jequié, porque às vezes as voltando, pessoas assim. falam assim: a gente tem tantos destinos turísticos em Jequié, a Cachoeira do Maitá, É verdade. a Pedra Santa, a Sim. Barragem de Pedra. Recentemente, inclusive, fazendo um parêntese aí, a gente protocolou um ofício junto ao deputado federal Léo Lomanto, que inclusive é vice-presidente da Comissão de Turismo Sim. na Câmara Federal, sugerindo a ele alguns projetos para o setor turístico e cultural também em Jequié. Né? Porque aí, através de emenda parlamentar e tudo mais, ele pode viabilizar, além da influência enquanto vice-presidente da Comissão de Turismo, pode apoiar a viabilização desses projetos. A gente pode requalificar completamente a prainha de Lomanto. Sim. É um grande potencial aquilo ali. Por pra que turismo deixamos de náutico. destruir aquilo ali? Pois É é, o mínimo então, eu que não tinha. entendo como Eu é que as também coisas não. em Jequié... Você já perguntou isso a Maria Cruz, ela já lhe respondeu. Não, ainda não. Porque eu ainda não. tentei, a Maria é Elas- minha amiga, pessoal. Porque sabe o que é que eu ouvi uma vez de uma pessoa do Ministério Público Federal? Que o promotor, o procurador da época foi embora. Aí eu ouvi um dia de outra pessoa. Ele falou assim, porque o município não contestou. O município tinha que contestar. Pois é. Na contestação não seria tão repentino. Largou Aí eu, de mão. aí eu fico pensando, É. eu não sei se são os interesses É. de alguém, É. porque às vezes a população ela fica sem conhecer. Você conheceu né? os motivos, meandros, os reais é. motivos. Mas o fato é que Jequié me parece uma cidade que ela avança e depois ela retroage. Aí ela avança e retroage. E a gente acaba não consolidando nada. Né? Você tem um potencial grande com a barragem de pedra, claro, muito. que demanda Invejável, investimento, invejável. Né? Você pode construir acesso à Pedra Santa, Sim. né? Uma escadaria de acesso, Sim. porque o turismo não adianta você ter apenas os destinos, você tem que dotar esses destinos de infraestrutura. Infraestrutura. Sinalização turística na cidade é outra coisa, não tem sinalização turística. Uhum. Esses dias tinha eu recebi informação que tinha um pessoal aí querendo ir ver a barragem da pedra E não e que sabia não por sabia onde onde ir, ficava, é. porque não tem sinalização turística. Então isso tudo nós sugerimos ao deputado para que lá nas suas emendas ou pelos seus contatos ou pelas vias legais ele possa destinar recursos para a Jequié, não apenas ele, todos os deputados, Todos, claro. todos os deputados, para que isso possa ser investido no setor turístico, porque como eu disse, a Secretaria de Cultura e Turismo hoje, embora tenham projetos, tenham sugestões, tenham ideias, inclusive abraça ideias também de pessoas que chegam lá e sugerem coisas boas para serem realizadas nesses dois setores, a viabilidade disso depende de orçamento, É. depende de recurso. Eu Prefeitura- recebi há 2 anos atrás, um ano, né? Não foi nem a visita. Eu encontrei amigos que tinha muito tempo que não vinham aqui. E aquela festa, né? Jequiéense tem essa coisa. Tá aqui É. Tudo é engraçado e interessante para eles. Eles gostam porque voltou à sua terra, né? E eu observei, levar para onde? A barragem não tem mais, né? Tá fechado. Eu soube até que o local Eu nem sei. foi. Era aberta a Parece que visita, foi lá na prainha, o ex-proprietário meteu uma cerca e disse que é dele, que tá fechado e é dele. Pois é. Pois e é. hoje o município de Jequié tem uma lei, a Lei 2024, que ela, no sentido de salvaguardar, ela tomba esses patrimônios. Pois Ou seja, é. as belezas naturais, o patrimônio histórico e arquitetônico do município, tudo isso é passível de tombamento. Pois é, aí eu, complementando, E eu assim- levei essas pessoas, umas 5 pessoas, família, de Jiqué, tinha muito tempo que não vinha, ao Tangará e ao Santa Felicidade. Fica adorado. É o Jiqué turismo não rural tinha. hoje em Jequié. Não né? é? É o turismo Bento feito por também ali particular, embaixo. mas é interessante, né? É Bento aqui próximo, Florestal, ali naquela região de Água Vermelha, então tem isso. Alguém teve a ideia que poderia também
ser ampliado isso, Exatamente. Né? Recentemente, e aí a gente já queria parabenizar, inclusive, Maria Cruz, a Secretaria de Agricultura. Ela tem um convite aí acertado para vir aqui. Que estavam colocando carros, para você ver o porquê que a gente não pode estimular o turismo, principalmente o turismo ecológico, sem organizar os receptivos. As pessoas estavam lavando carros dentro da Cachoeira do Maitá. Colocando o carro ali dentro e o proprietário chegou até a fechar a cachoeira um período, não foi isso? Não foi o proprietário, na verdade foi a prefeitura. A prefeitura? Sob pena de multa. Porque, embora seja um patrimônio privado, a administração pública tem responsabilidade nisso. Isso é um patrimônio também natural, uma das belezas naturais. Você vê ali a Praça do Poeta. É um dos pôr do sol mais encantadores que a gente tem aqui na região. Né? E com aquela requalificação que se deu ali em 2017, você passa ali aos dias de domingo a partir das 4 horas da tarde, aquilo está lotado, ou seja, as famílias, a comunidade, os cidadãos se apropriaram efetivamente daquele espaço. E aí cabe agora ao poder público cuidar, oferecer infraestrutura para aquele local. Inclusive dia 27 temos lá um projeto, o projeto Pôr do Sol, com algumas bandas regionais, locais, bandas bacanas. De 4h30 da tarde até 11 horas da noite. Pois é, nós já estamos faltando aí 19 minutos para encerrar o programa. Vou mandar um abraço aqui para Sérgio Trindade, tá em São Paulo, é de Jiqué, tá gostando do papo, tá mandando um abraço aqui pro Sérgio. Tem outro paulista aqui também, Josélio Silva. Bom dia a todos vocês, falo de Campinas. Manda um abraço à galera de Bom Jesus, Mato Verde, abraço. O pessoal de fora assiste muito. Rufino, Dalva Silva e todo esse pessoal, obrigado. Muita gente nos acessando. A internet tem esse poder, né? Tem esse poder de chega lá. Instantâneo. Instantâneo para a gente comunicar, as pessoas estão nos vendo. Lembrando que essa reportagem, que é sempre as entrevistas que a gente faz, elas ficam permanentes aí para você assistir outro horário, acompanhar. Estamos transmitindo também pelo Instagram e pela nossa rádio web aqui, a JR Rádio. Tem programação 24 horas no ar, né? Para informar aqueles Wilson, antes da gente entrar no papo sobre o desfile, eu queria saber sobre a questão dos tombamentos, que eu vejo que essa gestão tem uma preocupação muito grande, inclusive teve recentemente, vou aproveitar também para nesse gancho aí, que eu tomei conhecimento hoje, que é aquela casa onde estava funcionando ali, da família de Lourenço, Alcioli, aqueles meninos ali que eu conheço bem, que ali era a casa de Urbano Brito Gondim, né? Interessante. Ele morou ali, o primeiro intendente de Jiqué. Exatamente. Ali é uma casa histórica. Também, foram tomadas algumas decisões importantes, né, à época, para o município de Jiqué. Não era nem município ainda, né? E aí, então o município, a Secretaria de Cultura e Turismo passou a funcionar ali em 2014, se eu não estou enganado. E o município, a secretaria continuou de 2017 até esse ano, até mês passado, e a gente permaneceu ali principalmente pela vontade que a gente tinha de salvaguardar aquele prédio. Então, durante esse período, nós abrimos um processo de tombamento com a anuência do proprietário. Eu estou citando a anuência, mas essa anuência do proprietário ela é de certa forma irrelevante, porque a lei diz que tomba-se, se o patrimônio ele tem valor histórico e arquitetônico, tomba-se compulsoriamente, né, de ofício pela própria administração pública ou com a anuência do proprietário. A gente primeiro pede a anuência. E lá, no caso do casarão de Urbano Gondim, nós tivemos essa anuência. Então foi aberto um processo, o casarão hoje é tombado pelo município de Jiqué. Ali foi a pizzaria Casa Verde, eu frequentei. Não pode alterar as suas características. O patrimônio, quando ele foi bom você tocar nesse assunto, Rony, Wilson, porque existem muitos equívocos em relação a essa coisa do tombamento histórico e arquitetônico do prédio. As pessoas às vezes não querem dar anuência para tombar, porque quer derrubar, porque tem outras intenções. O tombamento, ele não retira a propriedade. A propriedade continua sendo da família ou de quem quer que seja, o nome que está lá na escritura. Agora, o que é que acontece com o tombamento? O proprietário ele pode vender, ele pode fazer o que ele quiser. Ele só não pode, seja ele ou quem comprar, alterar suas características originais. Se for aluguel, nada ele pode mexer. Nada. Se ele for fazer qualquer reforma no casarão, ele tem que pedir autorização ao município, até porque a Secretaria de Infraestrutura é quem emite o alvará para essa reforma. Demolição jamais.
A própria Secretaria de Infraestrutura não vai emitir o alvará para demolição, ou seja, a intenção é apenas salvaguardar, preservar a história e a E arquitetura. vocês agora estão no casarão que é de Nestor Ribeiro, que é outra figura histórica também, né? Exatamente. Ali naquele casarão, por exemplo, foram tomadas também decisões importantíssimas, né? O Clube União, o antigo Clube União, funcionou ali, naquele casarão. A definição de uma reunião em que estiveram presentes Lindolfo Rocha e Nestor Ribeiro e outras pessoas à época, ali se definiu que o santo padroeiro de Jequié seria Santo Antônio. Então, como é que a gente derruba um casarão centenário e deixa cair Reinaldo Pinheiro, o ex-prefeito Reinaldo Pinheiro, a quem eu mando desde já um abraço? Uma das ações importantíssimas. Reinaldo deixou um grande legado para a cultura, viu, Wilson? Com Isso certeza. a gente precisa Ele dizer. tinha essa... Independente de questões políticas, a gente precisa dizer. Não importa. Né? Deixou um grande legado, comprou Ele é o Teatro Municipal, né? o Cine Gosta da Auditório. sua cidade. Então o Casarão Nestor Ribeiro, o hoje Casarão Nestor Ribeiro, será inaugurado dia 31. A prefeitura restaurou aquele casarão. Algumas questões originais a gente está tentando restaurar e retomar, como por exemplo um altarzinho que tem ali com o Santo Antônio. Recebemos já Ele a chamava doação. um nicho, né? Aquele Exato. eu me lembro pela minha mãe, tinha um nicho. Exato, em casa, nicho. Botava um Você santo, se encontrou né? com o filho dele, não foi? Eu tinha visto uma Com foto. o sexto bisneto. Bisneto, filho, né? Figura. Mas é uma figura, a família tradicional, né? E aí a ideia é retomar. Eu tive até com o Reinaldo agora, essa semana passada, Reinaldo Pinheiro, ex-prefeito, professor Reinaldo Pinheiro, falando a ele disso, porque essa ideia, na verdade, a ideia original Marca disso... todo dia uma entrevista aqui, depois muda o dia. Vai precisar de tempo, viu? Porque ali é bom de prosa. Ele falou, eu não quero falar de política, eu pergunto tudo bom de você. prosa. Então eu estava falando com ele, inclusive, que nós estamos retomando um projeto que foi dele, na verdade, quando ele comprou o casarão, que inclusive eu acabei descobrindo que foi cláusula contratual, né? A família só vendeu aquela casa ao município se ali fosse instaurado o memorial Para Nestor que as Ribeiro. pessoas entendam, ali seria a Casa de Itália, que a gente foi, eu fui exato, até Salvador para discutir esse projeto, que não deu certo. E naquele local, Rua Dom Pedro II com Nestor Ribeiro. Exatamente. Ali agora é Casa da Cultura. Casarão Nestor Ribeiro. Nestor Ribeiro, mas a Casa da Cultura. Funciona a secretaria ali dentro também. É porque esses patrimônios históricos, esses prédios históricos, tem que ter funcionalidade. claro. Por exemplo, a gente tem ali, pertencente ao patrimônio histórico da Estrada de Nazaré, né? A estação do Baixão. Sim, né? sim. Quer dizer, aquilo precisa ser restaurado e devolvido à sociedade, mas tem que funcionar alguma coisa ali. Você não pode restaurar e deixar o prédio restaurado, porque ele vai acabar, ele vai deteriorar. E tem que graças ter a manutenção. uma iniciativa, inclusive, eu vou fazer justiça a ele, do Bené Sena, aquele prédio. Bené é apaixonado. A casa do chefe da locomotiva. Sim. O cara que pilotava o trem tinha uma casa. Exato. Eles se apoderaram da casa. E nós ganhamos na justiça. Da justiça. Na Ele foi o justiça. mentor disso. Hoje aquela casa vai ser publicada. Eu assinei ontem. Uhum. Por coincidência, eu assinei ontem juntamente com o É prefeito. ali em frente à Estação Bar, ao lado do bombeiro, do Corpo Bombeiro. Termo de cessão daquela casa para a Vara da Infância e Juventude. Que legal. Terêncio Borges, mandou um Sim, abraço você pro já esteve Terêncio. aqui com a É quem gente. vai ocupar os agentes voluntários de proteção à criança e adolescente. É quem vai ali, vai ser a sede Ali já dos foi a agentes Filarmônica, ali já foi a Guarda Municipal. já foi uma série de funcionou coisas. muita coisa. A CAM, boa. parece uma A casa de CAM, acolhimento justamente. noturno. Mas é um prédio público municipal. Então- E retomou, né? Retomou. Então, voltando à pergunta de Rony, nós estamos retomando o projeto do memorial, que foi sugerido por Reinaldo Pinheiro à época, até porque é cláusula contratual, né, para que a família vendesse aquele casarão. Pra gente, estamos junto aí com a família, com o Plínio, como você viu, discutindo aí, porque eles não têm muito material. E esse memorial não pode ser feito de qualquer maneira, ainda mais se tratando de alguém que colaborou sobremaneira para o desenvolvimento de Jequié. Pois é, eu vou aqui anotar. A gente falou, Reinaldo não é falando em política. Reinaldo passou, foi prefeito. Mas graças a Reinaldo, o museu está Teatro onde está o Municipal, Teatro Municipal, a casa lá, o Casarão que Nestor tentaram- Ribeiro. Reinaldo, para você ver como é a coisa. Biblioteca Municipal de Jequié. Por falar em biblioteca, você, opinião aí, é correto aquele cine ali ficar na metade da biblioteca? Poderia já ser pensado em outro local, não, para o cine? Ou não tem alternativa para isso? De jeito, Jequié é como eu disse, infelizmente, a gente conquista as coisas e perde. E perde com a né? facilidade. Com outras gestões que vêm e acha que pode fazer o que bem entender, Ali sem para mim discussão com a foi sociedade. ranzizice, Pois é, né? essas coisas, elas precisam ser discutidas A com a biblioteca é grande, pode sociedade. dividir, Como é que pega uma biblioteca e faz o que fez, não discute com o Conselho de Cultura, não discute com Câmara de Vereadores, não discute com ninguém.
O cara se investe do poder e acha que pode fazer o que quer e dá naquilo. Ou seja, tínhamos em Jequié a maior biblioteca do estado da Bahia. Claro, recentemente já estava tudo desatualizado, né? Certo. Mas tudo é preciso de manutenção. A gente às vezes fica feliz com uma coisa que está sendo feita. Jequié vai ganhar isso, Jequié vai ganhar um cinema, Jequié vai ganhar uma coisa assim. E aí eu falo quando a coisa é pública. Sim. Vai ganhar um cinema. Mas e a manutenção disso? Alguém pensou? Porque não é só você instalar um equipamento público. Você precisa pensar na manutenção. Senão, ela vai se deteriorar e ela vai acabar. Nós vamos conquistar e a coisa vai se perder. Então, o que aconteceu com a biblioteca foi isso. Reinaldo criou uma grande biblioteca, a gente está aqui toda hora falando, mas é porque a história permite que seja dessa maneira. Né? Então, se criou uma grande biblioteca, a maior do interior do estado da Bahia, com o passar do tempo, porque foi outro governo que fez, ninguém ligou para nada, foi se deteriorando, o acervo ficando desatualizado, os equipamentos de informática todos obsoletos, internet obsoleta, tudo obsoleto, porque hoje a gente está falando de fibra ótica. Né? Então, se não tem manutenção, se não atualiza, a coisa acaba. E para colaborar com essa destruição completamente, pegaram o espaço e dividiram. Biblioteca é um espaço de desenvolvimento intelectual, não precisa disso não, um espaço desse tamanho. Né? Isso, da mesma forma que a antiga biblioteca hoje é uma unidade policial, né? Mas esse valorosa, mas poderia... Claro. Aí a gente discorda completamente, inclusive Bené foi veementemente contra essa cessão para a Polícia Militar daquele prédio histórico, né? Um dos primeiros prédios de Jequié. Foi Banco do Brasil, né? Foram algumas coisas ali. Então, a gente já está em diálogo com o coronel Itamar Gondim e ele já sinalizou para a gente não tem apego àquela casa, não. Arrumem uma outra casa naquelas imediações, porque é estratégico, né? Naquelas imediações, e a gente devolve o casarão do mesmo jeito. A gente já tem projeto do casarão. Eu só não sei se vai dar tempo. Pois é. Porque na legislação pública tem isso. Bora mandar um abraço aqui para Neia Sampaio, que disse aqui, bom dia, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, foi? Foi. Bom dia, disse. Deixa eu ver aqui o Sérgio. Por que as riquezas naturais de Jequié não são mais divulgadas nacionalmente? Não pode. É impulsionado o futuro. Divulgar algo que pode chegar aqui, o cara decepcionar, rapaz, vocês estão vendendo. Você vai divulgar, aí o cidadão chega sem orientação nenhuma na cachoeira do Maitá e bota o carro dentro e lava. Você tem que primeiro organizar o receptivo. O cara vai pra falar, lá e quando vai gente, pra lá, olha, toma o carro aqui pra dele. entrar é R$5, ou então pra entrar é de graça. Agora aqui, você tem que se comportar dessa maneira, não pode deixar o lixo, tem guarda municipal lá pra garantir segurança, você tem que dotar o destino de infraestrutura, senão a administração pública vai estar sendo irresponsável e fomentando a destruição, ao invés do turismo. Secretário Alisson, a essa altura nós já estamos chegando já no finalzinho do programa, vamos atualizar para o dia de amanhã, né? Porque senão a gente fica aqui não vai falar. Você está mais crítico do que os próprios críticos, né? Ao setor que você gosto de crítica, tá desde atuando, que seja mas tem que ser, fundamentada. Eu sou um cara, Wilson, é o seguinte: se eu errei, eu assumo que eu errei, eu não tenho problema com isso, eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo. É verdade. Né? Agora, se eu tiver certo, meu irmão, se o presidente da República falar alguma coisa, eu vou lá e contesto ele. Pois é, mas falando nessa programação cultural, hoje e amanhã é o desfile, né, tradicional, festivo, para o Dia do Município. Fala um pouco sobre isso, sobre essa programação, se você puder sintetizar aí. Sim, vamos lá. Para a gente atualizar 2019. Eu vou tentar ser muito breve aqui. Desde o dia 3, a gente está com a programação no Museu Histórico de Jequié, né? Recebendo ali várias crianças, inclusive, possivelmente o Museu Histórico baterá todos os recordes para o mês de outubro com relação à visitação pública. Então tivemos lá o projeto Uma Noite no Museu, Lugar de Criança no Museu, considerando que o mês de outubro também é o mês da criança, várias iniciativas que vai culminar no dia 31. Inclusive você vai participar lá, né? De uma palestra no dia 30, se não me engano. Vamos bater um papo. Bater um papo lá sobre imprensa. Me garantiram que não é palestra. Não, é um bate-papo. É um bate-papo. Uma roda de conversa. Uma roda de conversa com alunos, transmitir um pouco desse conhecimento seu, né? Histórico e tudo mais, e da sua vivência na imprensa local. Então, essa programação no museu, que começou no dia 3, algumas outras coisas já aconteceram também no Museu de Jequié, mas amanhã é o grande momento, né, o tradicional desfile festivo, alusivo aos 122 anos de emancipação político-administrativa de Jequié,
com a participação das escolas municipais, que inclusive vai fazer uma homenagem ao centenário de nascimento de Wilson Novaes, o seu pai, Wilson, que deixou um legado muito grande aí, conhecido por muita gente, inclusive o hino de Jequié, o soneto Jequié Cidade Sol, né, Cidade Sol, é de autoria, inclusive, de Wilson Novaes. Então, de uma maneira singela, mas muito justa, a Prefeitura de Jequié está fazendo essa homenagem pela passagem do centenário de nascimento de Wilson Novaes, que essa homenagem vai ser feita especialmente pelos alunos da rede municipal de ensino, eles que produziram alegorias, eles que produziram figurinos, para ficar uma coisa bem própria, bem criativa. Então, a partir das 8 da manhã, o desfile festivo amanhã, dia 25, e aí convidar desde já toda a comunidade. O prefeito de Jequié está aí entregando uma série de ordens de serviços, uma série de reformas também dentro do projeto em que vai investir em Jequié um montante financeiro bastante significativo para a gente tentar melhorar ainda mais a nossa cidade. No dia 27, teremos no alto da prefeitura, ali na Praça do Poeta, o projeto Pôr do Sol, com artistas locais, regionais, bandas musicais, com a programação de 4h30 da tarde até as 23 horas, no máximo 23 horas. Também convidar a comunidade. E no dia 31, o prefeito vai estar entregando o Casarão Nestor Ribeiro devidamente restaurado e assinar também o decreto de tombamento, ou seja, já será o terceiro tombamento histórico, né, arquitetônico e artístico, de um bem cultural no município de Jequié a partir de 2017. Tombamos o painel de Lênio Braga, ali no interior do terminal rodoviário de Jequié. Tombamos também o casarão de Urbano Brito Gondim, primeiro intendente de Jequié, e agora o terceiro patrimônio, que será o casarão histórico Nestor Ribeiro, que possivelmente será seguido também do tombamento do antigo mercado municipal da Praça da Bandeira, para que a gente nunca mais perca ali aquela arquitetura. Inclusive, vamos despoluir. Vai disciplinar agora aquele uso ali, é uma preocupação. Disciplinar, vai. Cada um abre como quer, cada um entende que é proprietário, mas tem que... A prefeitura já teve um diálogo com aquilo ali. Na verdade, ninguém é proprietário, porque ali são sessões, né? São sessões precárias, as chamadas sessões precárias. A hora que um prefeito quiser destituir, vai destituir. Aí fala, tem uso capião. Na administração pública não existe uso capião. Então, todas essas ações, o mercado será o próximo a ser tombado após a conclusão da sua reforma. O processo de tombamento já está em andamento. E, enfim, convidar a população de Jequié e da região para vir celebrar junto com a gente esse momento tão importante para o município de Jequié, que é a celebração de um aniversário de emancipação político-administrativa. Né? Pois a gente fazer referência, né? Você falou do hino de Jequié. Eu quero de antemão agradecer as pessoas, a prefeitura, o Alisson, ao prefeito Sérgio da Gameleira, todos que estão envolvidos direto ou indiretamente nessa homenagem, nessa relembrar, né? A Rita Rodrigues, que foi a autora do projeto, foi requerimento para transformar o soneto em hino. O Eduardo Lopes, que estava nos assistindo, era o presidente da Câmara, encontrei isso lá nos documentos. Ótimo. E por coincidência, o Zé Roberto, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié na época, foi que assumiu de fazer o arranjo com Alcivando Luz, que cantou, fez o arranjo musical, e lembrar que teve custo. Sim. E quem bancou esse custo, por incrível que pareça, coincidentemente, Luiz Fernando Almeida, da Gameleira, que hoje é pai, né? Hoje, no caso, do atual prefeito. Então, tudo isso para ser lembrado, e a gente agradecendo a você. Eu não tinha essa informação. Eu tenho, porque eu encontrei aí. Eu tenho alguns CDs aí, encontrei mexendo aí nas coisas, muitos CDs do hino de Jequié, e vi todas essas referências. Um abraço aí para Bárbara Almeida, para o Jason Dias, Tony Torregrossa, um italiano, mas que é descendente de jequiéense, está lá assistindo lá, possivelmente ou na Itália, onde ele estiver. Jason está aqui com a gente. Está com a gente, né? Onde ele estiver, está com a gente. Jequiéense, a pessoa que conviveu com essa comunidade. Obrigado aí, viu? Que amanhã, Alisson, seja uma festa que, à altura do que é esse significado, né, do Jequié, dentro do contexto, entre as 10 de 417, nós estamos entre as 10 mais importantes cidades do estado da Bahia. Eu é quem agradeço, Wilson, te parabenizar pela criação desse espaço. É importantíssimo esses espaços, que a gente possa, né, se comunicar com a sociedade, ainda mais de uma maneira tão ampla como é através da internet. Então, agradecer pelo convite, Rony, você, Wilson, e nos colocar sempre à disposição. O tempo anda meio escasso, é sempre uma correria, mas a gente está sempre disponível aí na medida do possível para
Pois é, dialogar. a agenda hoje deve estar corrida, né? A agenda de chegar. Tanto que o produtor Rony aqui, eu falei, liga aí para Alisson que ele pode não atender meu telefone, que ele não tem um número. Pode não saber de que é memorizar. Porque é o mas dia aí- todo tocando, aí se a gente for, é o dia... não Então tem é jeito. isso aí, gente. Forte abraço e Abraço. até amanhã. Amanhã a gente faz um programa aqui especial, né? Especial Sônia? com o Jesse Araújo. Vamos trazer aquela figura aí, que é a nova de Queense. Um abraço para você que está no Instagram, você que está no Facebook e você que vai também nos acompanhar pelo YouTube, né? YouTube, Essa vai entrevista estar hoje vai lá. estar no YouTube hoje ainda. Para amanhã a gente está aí comemorando esse aniversário no dia propriamente dito do aniversário de Jequié. Tchau!